Este audiolivro é produzido pela Sociedade do Audiolivro, com narração de Youssef Bacos. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Se esse conteúdo foi útil, considere contribuir com qualquer quantia, para que todos os dias possamos trazer novos conteúdos e contribuir com a promoção da literatura. Uma boa leitura a todos. Capítulo 31. A Borboleta Preta. No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra, e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera, e ri-me. Entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera, e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudia, ela foi pousar na vidraça. E porque eu a sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas tinha um certo ar escarninho que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto. Mas tornando lá, minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos. Lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Não caiu morta. Ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde. A infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado. Também porque diabo ela não era azul? Disse comigo. Esta reflexão, uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, me consolou o malefício e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar a contemplar o cadáver. Com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, avoaçada e feliz. A manhã era linda. Veio por ali fora, modesta e negra, espairecendo as suas borboletices sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem. Não sabia, portanto, o que era um homem. Descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo e viu que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal. Então disse consigo: este é provavelmente o inventor das borboletas. A ideia subjugou-a, aterrou-a, mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá-lo na testa, e beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça. Viu dali o retrato de meu pai, e não é impossível que descobrisse meia verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas, e voou a pedir-lhe misericórdia, pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de rosto dos palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas, porque é justo dizê-lo, se ela fosse azul ou cor de laranja, não teria mais segura a vida. Não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete para recreio dos olhos. Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação. Uni o dedo grande ao polegar, despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo. Aí vinham já as próvidas formigas. Não, volto à primeira ideia. Creio que para ela era melhor ter nascido azul. Capítulo 32. Coxa de nascença. Fui dali acabar os preparativos da viagem. Já agora não me demoro mais. Desço imediatamente. Desço, ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o capítulo passado é apenas uma sensaboria ou se chega de empulhação. Ai, não contava com Dona Eusébia. Estava pronto quando me entrou por casa. Vinha convidar-me para transferir a descida e ir lá jantar nesse dia. Cheguei a recusar, mas instou tanto que não pude de deixar de aceitar. Demais era-lhe devida aquela compensação. Fui. Eugênia desataviou-se nesse dia por minha causa. Creio que foi por minha causa. Se é que não andava muita vez assim, sem as bichas de ouro que trazia na véspera,
Lhe pendiam agora das orelhas 2 orelhas finamente recortadas numa cabeça de ninfa. Um simples vestido branco, de caça, sem enfeites, tendo ao colo, em vez de broche, um botão de madrepérola, e outro botão nos punhos fechando as mangas, e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo, não era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras chãs, certa graça natural, um ar de senhora, e não sei se alguma outra coisa. Sim, a boca, exatamente a boca da mãe, a qual me lembrava o episódio de 1814, e então dava-me ímpetos de glossar o mesmo mote à filha. Agora vou mostrar-lhe a chácara, disse a mãe, logo que esgotamos o último gole de café. Saímos à varanda, dali à chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu sem titubear. Não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos. Chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para lhe não perguntar nada. Então lembrou-me que, da primeira vez que a vi, na véspera, a moça chegara-se lentamente à cadeira da mãe, e que naquele dia já a achei à mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito, mas por que razão o confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestígios de meu desazo. Não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca, e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanques de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas que ela me ia mostrando e comentando, ao passo que eu, de soslaio, perscrutava os olhos de Eugênia. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, perfeitamente são. Vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que 2 ou 3 vezes baixaram estes, um pouco turvados, mas 2 ou 3 vezes somente. Em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade nem biocos. Capítulo 33. Bem-aventurados os que não descem. O pior era que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril. E coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é, às vezes, um imenso escárnio. Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa de noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há, quando não se resolve um enigma, é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava no cérebro. Fiquei aliviado e fui dormir, mas o sonho, que é uma fresta do espírito, deixou novamente entrar o bichinho. E aí fiquei eu a noite toda a cavar o mistério, sem explicá-lo. Amanheceu chovendo, transferi a descida. Mas no outro dia, a manhã era límpida e azul, e apesar disso deixei-me ficar, não menos que no 3º dia e no 4º, até o fim da semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas. Lá embaixo a família a chamar-me, e a noiva e o parlamento, e eu sem acudir a coisa nenhuma, enlevado ao pé de minha Vênus manca. Enlevado é uma maneira de realçar o estilo. Não havia enlevo, mas gosto. Uma certa satisfação física e moral. Queira-lhe, é verdade. Ao pé dessa criatura tão singela, filha espúria e coxa, feita de amor e desprezo, ao pé dela sentia-me bem, e ela, creio que ainda se sentia melhor ao pé de mim. E isto na Tijuca. Uma simples égloga. Dona Eusébia vigiava-me, mas pouco. Temperava a necessidade com a conveniência. A filha, essa primeira explosão da natureza, entregava-me a alma em flor. O senhor desce amanhã? Disse-me ela no sábado. Pretendo. Não desça. Não desci. E acrescentei um versículo do Evangelho. Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia. O primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara, e não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue, como um devedor honesto paga uma dívida. Pobre Eugênia!
Se tu soubesse que ideias me vagam pela mente fora, naquela ocasião, tu trêmula de comoção, com os teus braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os olhos de 1814 na moita, no Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, à tua origem. Dona Eusébia entrou inesperadamente, mas não tão súbita, que nos apanhasse ao pé um do outro. Eu fui até a janela, Eugênia sentou-se a consertar umas tranças. Que dissimulação graciosa, que arte infinita e delicada, que tartufice profana, e tudo isso natural, vivo, não estudado, natural como o apetite, natural como o sono, tanto melhor. Dona Eusébia não suspeitou nada. Capítulo 34. A uma alma sensível. Há aí, entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, que está de certo um tanto agastada com o capítulo anterior. Começa a tremer pela sorte de Eugênia e talvez, sim, talvez lá no fundo de si mesma me chame cínico. Eu cínico? Alma insensível? Pela coxa de Diana! Esta injúria merecia ser lavada com sangue. Se o sangue lavasse alguma coisa nesse mundo... Não. Alma sensível. Eu não sou cínico. Eu fui homem. Meu cérebro foi um tablado em que se deram peças de todo o gênero. O drama sacro, o austero, o piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os autos, as bufonerias, um pandemônio. Alma sensível. Uma barafunda de coisas e pessoas em que podias ver tudo, desde a rosa de Esmirna até a arruda do teu quintal, desde o magnífico leito de Cleópatra até o recanto da praia em que o mendigo tirita o sono. Cruzavam-se nele pensamentos de vária casta e feição. Não havia ali a atmosfera somente da águia e do beija-flor, havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão alma sensível. Castiga os nervos, limpa os óculos, que isso às vezes é dos óculos, e acabemos de uma vez com esta flor da moita. Capítulo 35. O caminho de Damasco. Ora, aconteceu que 8 dias depois, como eu estivesse no caminho de Damasco, ouvi uma voz misteriosa, que me sussurrou as palavras da Escritura. Levanta-te e entra na cidade. Essa voz saía de mim mesmo e tinha 2 origens. A piedade, que me desarmava ante a candura da pequena, e o terror de vir a amar deveras, a desposá-la, uma mulher coxa. Quanto a este motivo da minha descida, não há duvidar que ela o achou e mo disse. Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira, ao anunciar-lhe que na seguinte manhã viria para baixo. Adeus, suspirou ela estendendo-me a mão com simplicidade. Faz bem. E como eu nada dissesse, continuou. Faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo. Ia dizer-lhe que não. Ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas. Alcancei-a a poucos passos. E jurei-lhe por todos os santos do céu que eu era obrigado a descer, mas que não deixava de lhe querer e muito. Tudo hipérboles frias, que ela escutou sem dizer nada. Acredita-me? Perguntei eu no fim. Não, e digo-lhe que faz bem. Quis retê-la, mas o olhar que me lançou não foi já de súplica, senão de império. Desci da Tijuca, na manhã seguinte um pouco amargurado, outro pouco satisfeito. Vinha dizendo a mim mesmo que era justo obedecer a meu pai, que era conveniente abraçar a carreira política, que a Constituição, que a minha noiva, que o meu cavalo. Capítulo 36. A propósito de botas. Meu pai, que não me esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento. Agora é deveras, disse ele. Posso, enfim... Deixei-o nessa reticência e fui descalçar as botas que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei a larga e deitei-me a fio comprido enquanto os pés, e todo eu atrás dele, entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois,
E aí tens a felicidade barata ao sabor dos sapateiros de Epicuro. Enquanto esta ideia me trabalhava no famoso trapézio, lançava eu os olhos para a Tijuca e via a aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito e sentia que meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas. E descalçou-as o lascivo. 4 ou 5 dias depois saboreava esse rápido, inefável e coercível momento de gozo, que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo. Daqui inferi que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome, com o fim de deparar a ocasião de comer, e não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade vos digo que toda a sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca, foste aí pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que vieste também para esta outra margem. O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século. Quem sabe? Talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana. Capítulo 37. Enfim. Enfim, eis aqui Virgília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste. Há tempos conversando com ele a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado. E de tal modo falei que ele prometeu fazer alguma coisa, e creio que o fará. Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha, que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara, é a filha dele. Imaginei que, se casasses com ela, mais depressa serias deputado. Só isto? Só isto. Fomos dali à casa do Dutra. Era uma pérola esse homem, risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa. Achou que a minha candidatura era legítima, convinha, porém, esperar alguns meses, e logo me apresentou a mulher, uma estimável senhora, e a filha, que não desmentiu em nada o panegírico de meu pai. Juro-vos que em nada. Relede o capítulo 27. Eu, que levava ideias a respeito da pequena, fitei-a de certo modo. Ela que, não sei se as tinha, não me fitou de modo diferente. E o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. No fim de um mês estávamos íntimos. Capítulo 38. A quarta edição. Venha cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite. Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a Sege me esperasse no Largo de São Francisco de Paula e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei que naquele tempo estava eu na quarta edição, revista e emendada, mas ainda inçada de descuidos e barbarismos. Defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão. Era um cubículo, pouco mais, empoeirado e escuro. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher cujo rosto amarelo e bexiguento não se destacava logo, à primeira vista. Mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia, ao contrário, via-se que fora bonita, e não pouco bonita. Mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis, os sinais grandes e muitos. Faziam saliências e escarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto. E, aliás, tinham uma expressão singular e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava russo e quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda fugia-lhe um diamante. Crê-lo-eis pósteros? Essa mulher era Marcela. Não a conheci logo, era difícil. Ela, porém, conheceu-me apenas lhe dirigi a palavra.
Os olhos chisparam e trocaram a expressão usual por outra. Meio doce, meio triste, vi-lhe um movimento como para esconder-se ou fugir. Era o instinto da vaidade, que não durou mais de um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. Quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo-me a mão. Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa de meu silêncio. Não era difícil. E só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira, e com o balcão permeio falou-me longamente de si, da vida que levava, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim das bexicas, que lhe escalavravam o rosto, e do tempo que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha a alma decrépita. Vendera tudo, quase tudo. Um homem que a amara outrora e lhe morreu nos braços, deixara-lhe aquela loja de ouriversaria, mas para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja, talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Em seguida pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizer-lhe. Não era longa, nem interessante. Casou? Disse Marcela no fim de minha narração. Ainda não, respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua. Com a atonia de quem reflete ou relembra, eu deixei-me ir então ao passado. E no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desatino. Não era esta certamente a Marcela de 1822, mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte dos meus sacrifícios? Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não. Ao mesmo tempo, os olhos me contavam que, já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lhe. Eram olhos da primeira edição. Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? Perguntou ela, saindo daquela espécie de torpor. Não, supunha entrar numa casa de relojoeiro. Queria comprar um vidro para este relógio. Vou a outra parte. Desculpe-me, tenho pressa. Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido ao mesmo tempo e ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, entretanto, chamou o moleque, deu-lhe o relógio e, apesar de minha oposição, mandou-o a uma loja vizinha comprar o vidro. Não havia remédio. Sentei-me outra vez. Disse ela então que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo. Ponderou que mais tarde ou mais cedo era natural que me casasse e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha o dinheiro a um bom recado e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. Capítulo 39. O vizinho. Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de 4 anos. Como passou de hoje de manhã? Disse ele a Marcela. Assim, assim, vem cá, maricota. O sujeito levantou a criança pelos braços e passou-a para dentro do balcão. Anda, disse ele. Pergunta à dona Marcela como passou a noite. Estava ansiosa por vir cá, mas a mãe não tinha podido vesti-la. Então, maricota, toma a bênção. Olha a vara de marmelo. Assim. Não imagina o que ela é lá em casa? Fala na senhora todos os instantes e aqui parece uma pamonha. Ainda ontem, digo, maricota. Não, diga não, papai. Então foi alguma coisa feia? Perguntou Marcela, batendo na cara da menina. Eu lhe digo, a mãe ensina-lhe a rezar todas as noites um Padre Nosso e uma Ave Maria, oferecidos a Nossa Senhora. Mas a pequena ontem veio pedir-me, com voz muito humilde, imagine o quê? Que queria oferecê-los a Santa Marcela. Coitadinha, disse Marcela beijando-a. Nisto entrou o moleque trazendo o relógio com um vidro novo. Era tempo. Já me custava estar ali. Dei uma moedinha de prata ao moleque. Disse a Marcela que voltaria noutra ocasião e saí a passo largo.
Para dizer tudo, devo confessar que o coração me batia um pouco, mas era uma espécie de dobre de finados. O espírito ia travado de impressões opostas. Notem que aquele dia amanhecera alegre para mim. Meu pai, ao almoço, repetiu-me, por antecipação, o primeiro discurso que eu tinha de proferir na Câmara dos Deputados. Rimo-nos muito, e o sol também, que estava brilhante, como nos mais belos dias do mundo, do mesmo modo que Virgília devia rir. Quando eu lhe contasse as nossas fantasias do almoço, vai se não quando, cai-me o vidro do relógio. Entro na primeira loja que me fica à mão e eis que me surge o passado. Ei-lo que me lacera e beija, ei-lo que me interroga com um rosto cortado de saudades e bexigas. Lá o deixei, meti-me às pressas na sege, que me esperava no largo de São Francisco de Paula, e ordenei ao boleeiro que rodasse pelas ruas fora. O boleeiro atiçou as bestas, a sege entrou a sacolejar-me, as molas gemiam, as rodas sulcavam rapidamente a lama que deixara a chuva recente, e tudo isso me parecia estar parado. Não há, às vezes, um certo vento morno, não forte nem áspero, mas abafadiço, que nos não leva o chapéu da cabeça, nem rodomoinha nas saias das mulheres, e todavia é ou parece ser o pior do que se fizesse uma outra coisa, porque abate, afrouxa, e como que dissolve os espíritos, pois eu tinha esse vento comigo, e certo de que me soprava por achar-me naquela espécie de garganta entre o passado e o presente, almejava por sair à planície do futuro. O pior é que a sege não andava. João, bradei ao boleeiro. Esta sege anda ou não anda? Ué, nhonhô, já estamos parados na porta, disse senhor conselheiro.